O Senado analisa 6 propostas de redução da maioridade penal atualmente fixada em 18 anos. Uma delas é de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que é o nosso convidado no Cidadania. Senador, obrigado pela sua presença. A sua proposta, ela não prevê, não estabelece a redução pura e simples da maioridade penal, se eu não me engano. Em que condições ela ocorreria, ou seja, em que condições o adolescente infrator teria o mesmo julgamento que um adulto tem? Você tem razão. A minha proposta não altera a regra geral. A regra geral da maioridade penal se mantém aos 18 anos. Agora, em circunstâncias excepcionais, sobre as quais nós vamos falar, o juiz que está apurando o chamado ato infracional pode, desde que ele seja instado para fazê-lo pelo Ministério Público, pelo promotor que está acompanhando a apuração do ato infracional, ele pode, no âmbito de um procedimento especial, aplicar a lei penal a partir dos 16 anos de idade. Isso pode ocorrer, primeiro, segundo a gravidade da infração cometida pelo adolescente. Não é qualquer infração, tem que ser crime hediondo, crimes que são previstos na lei de crime hediondo, que é crimes como, por exemplo, homicídio praticado no âmbito de um grupo de extermínio, ou estupro de vulnerável, tráfico de entorpecentes, que aliás é uma previsão constitucional, uma lesão corporal grave que resulte na incapacidade física da vítima. Nesses casos, levando em conta também os antecedentes do adolescente, que indiquem que ele é uma pessoa perigosa, precisa ser objeto de um cuidado maior por parte do Estado. Levando em conta também os antecedentes familiares, o grau de instrução, de modo que o juiz possa se convencer de que ele tem condições de entender o caráter lesivo do ato que cometeu. Nessas condições, gravidade do fato, esses crimes relacionados à minha PEC, capacidade de entender o que está fazendo, não é? Analisado à luz dos antecedentes, do histórico familiar, etc., o juiz pode aplicar a lei penal. E, neste caso, ele cumprirá a pena no estabelecimento separado daqueles onde estão cumprindo pena os maiores de 18 anos. Então é uma coisa bastante cautelosa, não se reduz a maioridade penal pura e simples, mas afasta-se a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente nesses casos que, evidentemente, este adolescente de mais de 16 anos precisa ter um tratamento mais rigoroso do que aquele previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a pena privativa de liberdade, que é a pena de internação, ela não poderá ter prazo superior a 3 anos. No seu caso, na sua proposta, me parece que também, no caso da reincidência em determinados crimes, o adolescente também teria o mesmo tratamento. Isso faz parte, quando se instaura um incidente para apurar, sempre suscitado pelo Ministério Público, para se verificar se é o caso de aplicar a lei penal, o juiz vai levar em conta tudo isso. Os antecedentes, o fato de ser reincidente, ter várias reincidências no crime de lesão corporal grave, né? Ou ter praticado o crime hediondo. Nesses casos, o juiz poderá aplicar a lei penal. Não é obrigatório, ele poderá, se ele concluir que efetivamente este adolescente tem condições de assumir a responsabilidade, ou seja, condições de entender o caráter lesivo, criminoso do ato que cometeu. Porque hoje, me desculpe, hoje a pena privativa de liberdade não é uma novidade em relação a adolescentes. Ela já está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os chamados atos infracionais estão sujeitos a uma série de penalidades, que vão desde a advertência, que é uma penalidade mais leve, até a liberdade assistida, a semi-internação, né, obrigação de reparar o dano. Agora, em casos mais graves, o juiz poderá aplicar uma pena privativa de liberdade, digamos assim, que é a internação. Né? Por 3 anos, Por 3 anos é o máximo. Né? Não tem a internação, nesses casos de maior gravidade, ela não tem prazo determinado.
Ele tem que ser, a cada 6 meses, uma reavaliação por parte do juiz, ou poderá vir, inclusive, especialistas para isso, para saber se é o caso de manter aquele adolescente em internação. Mas, de qualquer maneira, 3 anos é o máximo, é o período máximo. E, completado 21 anos, ele tem que ser posto em liberdade. Quer dizer, é uma legislação protetora, porque ela considera que o adolescente é uma pessoa vulnerável. Aí realmente é. Mas em determinadas condições, você tem que pensar na proteção da sociedade. Condições em que o adolescente, que é vulnerável pela idade, pode ser também muito agressivo e que, portanto, precisa ter um tratamento especial. Para muitos, a questão não é mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O problema é que o Estatuto da Criança e do Adolescente nunca foi efetivamente implantado, como o senhor citou, um rol, uma gradação de medidas que nunca foram aplicadas, como a liberdade assistida, enfim. E isso poderia, se fosse efetivamente implantado, se essas medidas, se o poder público fosse cuidadoso na implantação do Estatuto, o adolescente nos estágios inferiores, ou seja, nos estágios iniciais, poderia ser tratado e não chegaria a cometer esses crimes mais violentos. O que o senhor acha dessa tese? Isso é óbvio, claro. Você tem uma série de medidas que são, digamos assim, aplicáveis em casos de infrações de menor gravidade, né? Eu já lhe falei, começa com a advertência e vai até a liberdade assistida, ou a semi-internação, né? Os casos de internação a internação é prevista realmente em lesões corporais graves, infrações praticadas com violência e reincidência, né? Portanto, uma pena de advertência ou de obrigação de reparar o dano, uma penalidade menor do que essa prevista na minha PEC, ela jamais poderá ser, digamos, dirigida por alguém que comete crimes hediondos. Não tem sentido você fazer uma pena de advertência para um adolescente acima de 16 anos que participa de assassinato, de homicídio em grupo de extermínio, né? Você tem casos que são bárbaros, crimes bárbaros cometidos por adolescentes e que precisam ter um tratamento especial. Agora, você tem razão. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei muito boa, né? E ela não trata apenas do ato infracional, ela trata de outras coisas também, como adoção, tutela. Ela é uma lei que regula direito à saúde, à educação, ao lazer. É uma lei muito boa, que precisa ser aplicada como uma boa parte da legislação brasileira, né, que existe e que não sai do papel. Tá. Das 6 propostas em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, que prevêem a redução da maioridade penal, a única que tem parecer favorável do relator, senador Ricardo Ferraço, é a sua, né? No entanto, o senador Randolfo Rodrigues apresentou um voto em separado, afirmando que todas são inconstitucionais, na medida em que todas elas iriam de encontro ao artigo 5º da Constituição, garantias fundamentais do indivíduo, ou seja, uma cláusula pétrea que não poderia ser modificada por nenhuma emenda constitucional. O que o senhor pensa desse argumento? Eu acho que o senador não tem razão. Na minha opinião, não é uma cláusula pétrea, é uma decisão da legislação e do constituinte derivado, no caso de uma emenda constitucional, né? O que eu considero que seja uma cláusula pétrea, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, que é algo que é um princípio basilar da nossa Constituição, é um certo limite. A Constituição tem que definir um certo limite para a aplicação da lei penal. Não pode deixar solto. A Constituição não pode deixar que a legislação ordinária determine a aplicação da lei penal a uma criança de 10 anos de idade, né? Então, eu acho que realmente... E existem propostas lá que prevêem a redução para 16, 13... Então, eu acho que tem que haver um limite razoável. E 18 anos, e o limite de 18 anos se mantém. Agora, 16 anos, aos 16 anos, um adolescente, ele já pratica atos na vida civil e na vida política, né, que pressupõem capacidade de discernir. Vamos começar por fato mais conhecido, que é o direito de votar,
de se inscrever como eleitor e votar, participar da escolha do presidente da República, do deputado, do governador, do prefeito, do vereador, votar. Mas, além disso, o adolescente acima de 16 anos, ele pode fazer o seu testamento. Pode fazer o testamento dele. O seu depoimento é válido em juízo. O juiz pode tomar o depoimento e, a partir do depoimento de um adolescente de 16 anos, formar o seu convencimento sobre uma causa que ele está decidindo. Né? O adolescente acima de 16 anos pode se emancipar. O pai, por iniciativa dos seus pais ou do responsável, ele pode se emancipar, mas ele pode se emancipar se ele tiver economia própria também. Um garoto que se estabelece, tem lá uma firma qualquer, dessas internet, sei lá o quê, ele pode, se tiver economia própria, se emancipar. E sendo emancipado, ele pode se casar, pode ter filho. Se não pagar a pensão, se separar, não pagar a pensão, pode ser preso. Não é? Então, nós não podemos ser dogmáticos ao ponto de dizer, olha, abaixo de 18 anos, ninguém tem condições de assumir responsabilidade pelo que está fazendo. Eu acho que a própria legislação brasileira já prevê hipóteses em que o adolescente pode assumir responsabilidade, sim. Agora, repito, não é algo que se aplique a todos os casos, só casos dos chamados crimes hediondos, que a Constituição define como crime hediondo: tortura, tráfico de entorpecentes e terrorismo, na Constituição. E a lei de crimes hediondos tem uma série de crimes que são muito graves. Eu já me referi, por exemplo, a estupro de vulnerável, a participação de grupos de extermínio, a provocar epidemia com resultado morte. São tipos penais que são insuscetíveis, inclusive, de graça, de anistia, que a própria Constituição e a legislação brasileira consideram crimes de excepcional gravidade. Nesses casos, além da proteção ao adolescente contra ele mesmo, mediante a internação e a prisão, é a proteção da sociedade também. Né? Casos que são chocantes, de adolescente de 15, 16 anos praticando homicídios em série. Né? Então isso não pode continuar. Existe a necessidade de se dar uma resposta para essa situação. E essa resposta, a resposta que eu estou propondo, é uma resposta moderada, é uma resposta adequada à gravidade da situação. O Data Senado aqui recentemente fez uma pesquisa e constatou que mais de 80% dos entrevistados se disseram favoráveis à redução da maioridade penal. O senhor acredita que se houvesse um plebiscito em que toda a população fosse chamada a manifestar a sua preferência, a redução da maioridade penal ganharia? Não sei, eu sei que é uma preocupação das pessoas quanto ao fato de que você tem crimes muito violentos que chamam a atenção, né, praticados por jovens abaixo de 18 anos, e que se valem dessa condição para poder continuar delinquindo. E pessoas a quem a simples aplicação da ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, com prazo máximo de internação de 3 anos, não fornece o tratamento adequado. Agora, eu não acho que é matéria para plebiscito, não, sabe? Eu acho que é uma matéria que tem que ser vista com ponderação, com cuidado. E o cuidado da minha proposta é tal que a sua aplicação não seria imediata. Seria preciso uma lei complementar para regular exatamente este procedimento judiciário, mediante o qual o juiz vai ponderar se aplica ou não aplica a lei penal. Existe uma resistência, apesar de manifestações, enfim, da população, mas existe uma resistência no Congresso a qualquer redução da maioridade penal. Claro, existe? Portanto, é uma questão polêmica. Existe também gente que quer reduzir para 12 anos, para 13 anos. Gente que quer abaixar para 16 anos de maneira linear para todos. Enfim, é um assunto delicado, mas tem que ser enfrentado. Não é? É um assunto que está aí, precisa ser resolvido. Tá. Existe, eu pergunto também, se não há, por exemplo, um clamor da mídia, porque a mídia, ela divulga certos casos bárbaros, enfim, e a população fica muito sensibilizada. Não é um clamor também exagerado da mídia, inclusive recentemente houve um caso desse menino que foi acorrentado no Rio de Janeiro, né? Esse clamor não é exagerado pela redução da maioridade penal? Olha, pode ser, né? Mas o fato de haver um clamor, a imprensa noticia as coisas que acontecem. Noticia as coisas que acontecem.
O fato é que existe uma preocupação muito grande hoje, se você pegar com a questão da violência, né? E que não estava mais, antes, se você repara o seguinte, veja a televisão, né? Na televisão, até algum tempo atrás, os noticiários, as reportagens sobre crimes, elas frequentavam esses jornais das 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, com aqueles apresentadores meio histriônicos, né? Hoje está no Jornal Nacional. Então, há uma preocupação efetiva com a violência no nosso país, né? O estado de São Paulo tem um número de homicídios que é o menor do país, tem 11 homicídios por 100 mil habitantes, mas na capital da República são 23, o dobro. Então, a violência é uma preocupação legítima das pessoas, legítima, né? E tem que ser resolvida, tem que ser enfrentada com mudança no sistema carcerário, com leis mais rigorosas, com prevenção, com inteligência para descobrir os autores dos crimes. Não é uma proposta, eu não estou resolvendo a questão da violência com isso, não. Mas esse é um lado, é um problema que tem que ser resolvido também. A redução da maioridade penal, em qualquer que seja a proposta, ela levanta a questão da recuperação, da ressocialização. No Estatuto da Criança e do Adolescente, com esse período de internação, já isso era consideradamente muito falho. E como é que fica a questão carcerária? Como é que o senhor analisa se, mesmo que a sua proposta seja aprovada, o sistema carcerário do país está preparado para receber essa demanda? Não, precisa preparar, né? Você precisa preparar para receber essa demanda, como todas as demandas que se dirigem ao sistema carcerário. Essa que é a realidade. Você pega, por exemplo, a questão das mulheres que são condenadas à prisão. A Constituição brasileira exige que as mulheres tenham um sistema prisional diferente, pela sua condição de mulher que tem filho, tem que amamentar o filho, né? A própria Constituição ela exige que os estabelecimentos penais sejam, digamos, adequados para digamos assim, receber pessoas conforme a gravidade do delito, o sexo. Claro, acontece que não é assim. Não é assim porque o sistema carcerário brasileiro é um horror, porque nós temos aqui, por exemplo, no governo atual, né, os recursos do chamado do fundo penitenciário, que deveriam ser dirigidos aos estados para construir presídios, são contingenciados para fazer superávit primário. Nós não temos presídios federais, nós temos, para abrigar presos condenados pela Justiça Federal, nós temos 5 presídios no país, 800 vagas no máximo, num universo de 500 mil presos. Nós não temos aparelhamento do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, o juiz se sinta tranquilo para aplicar uma pena privativa, uma pena alternativa à pena privativa de liberdade, porque se aplicar a pena privativa de liberdade é impunidade, porque não tem ninguém para acompanhar se a pessoa está prestando serviço à comunidade, está realmente se abstendo de frequentar determinados lugares, que são as penas privativas, as penas alternativas. Você tem uma infinidade de problemas no nosso sistema penal. Você tem também muita moleza. Eu acho que a pessoa ter a progressão penal... um sexto da pena, né? Um sexto da pena privativa de liberdade é um escárnio. E na reforma do Código Penal nós estamos aumentando essa permanência obrigatória, né? Enfim, a legislação penal brasileira é uma legislação confusa, porque ela tem mais de 100 leis penais no Brasil. Por isso é que nós estamos aqui, eu sou membro dessa comissão, unificando essa legislação, sistematizando essa legislação, atualizando o Código Penal brasileiro, que é de 1942, quando o Brasil era um fazendão. O Brasil era um país rural, né? Não tinha crime organizado, né? Tráfico de drogas, imagina, no máximo a maconha. Agora, eu pergunto no tocante às políticas públicas para a juventude, políticas que deveriam ser integradas, ou seja, toco na questão da educação integral, não deveríamos massificar a educação integral para que os jovens... Porque eu acho que a questão da criminalidade hoje não é só a pobreza. A pobreza não é a única causa da criminalidade. Você dizer que todo pobre é bandido, não é assim. Aliás, você tem uma criminalidade de gente rica e da elite que é grande.
Tá. O senhor acha que as políticas públicas também poderiam ser implementadas para... É óbvio, óbvio. A educação brasileira, ter mais tempo das crianças nas escolas. Veja, nós aprovamos uma lei no Congresso agora, contra o meu voto, aliás, né, que prevê o seguinte: como meta para ser atingida pelo sistema educacional brasileiro, a proposta do governo atual é o seguinte: alfabetizar as crianças até o 3º ano do ensino fundamental. Como meta para ser atingida em 2002, a criança tem que ser alfabetizada no 1º ano. Eu fui alfabetizado numa escola pública há mais de 50 anos atrás, 60 anos atrás, no 1º ano. Porque agora a nossa meta vai ser alfabetizar até o 3º ano do ensino fundamental. Meta para ser atingida em 2022. Quer dizer, não há energia política para melhorar a educação no Brasil, infelizmente. Né? Pega a colocação dos nossos alunos no PISA, que é um programa, que é um teste de exame avaliação internacional, né? de conhecimentos. Nós somos o 58º país no ranking de 65. Enfim, são coisas que têm que ser feitas também. Tudo tem que ser feito. Tudo. Não adianta dizer, nós fazemos parte dos BRICS, somos o 8º PIB do mundo. Né? Quando você tem uma educação miserável, aumenta o número de analfabetos, mais de 50% das casas não estão ligadas à rede de esgoto. Né? Tudo isso. O senhor acha, eu falei no jornalismo especificamente... Agora, também, eu acho que são problemas que têm que ser enfrentados e são problemas que exigem remédios diferentes. Alguns são remédios legais, outros são medidas administrativas. Não é? O que eu não estou propondo aqui é a panaceia universal, pelo contrário. Acho que tem muita coisa que tem que ser feita, mas tem que ser feita também. É uma proposta contra a impunidade. Exatamente, contra a impunidade, contra o escárnio que é você ter um adolescente que cometeu crimes em cadeia, ser colocado na rua, talvez até ameaçando as suas vítimas, né, com prazo máximo de 3 anos, quando a própria segurança da população, da sociedade e o próprio interesse deste jovem exigiria um prazo maior para a sua ressocialização. A sua ressocialização. Entendeu? Deixar na rua é condenar essa pessoa a morrer cedo. Bandido violento morre cedo. Não passa de 22, 23 anos. Então, no interesse da própria proteção do adolescente, ele ficar mais tempo. Claro que no estabelecimento separado, no estabelecimento onde ele tem a condição de estudar, tem condições de receber uma assistência psicológica. É uma coisa que vai protegê-lo, uma medida que vai protegê-lo a ele mesmo contra a vida do crime, contra os valores do mundo da marginalidade e do crime. Eu li agora recentemente, tardiamente, né, devia ter lido antes, um livro fantástico que eu recomendo para os nossos telespectadores, que é o livro do Caco Barcelos, chama-se Abusado, né? Que a partir de ele foca a vida de um traficante. Foi famoso na época, Marcinho VP, né? Que morava num morro lá do Rio de Janeiro, Santa Marta. Então, ele retrata a evolução desse rapaz, desde a sua adolescência até a sua morte aos 23 anos de idade. E aí você vê que você tem um mundo à parte, que é o mundo do crime, com valores próprios. O sujeito fica ter orgulho de ser bandido. Bandido que é bandido, sabe, não pode ser corno, não é? Entendeu? Ele tem um status na comunidade. Status na comunidade. O sujeito andar com um fuzil daqueles Kalashnikov é um emblema de poder. O sonho do adolescente é ser aviãozinho para entregar droga e a partir daí subir no mundo do crime. Ele compara o que ele ganha entregando droga com o salário baixo do seu pai, da sua mãe, que os condenou a viver numa favela. Não é? Então, eu acho que é preciso tirar determinados... Se nós pudéssemos retirar essas pessoas desse mundo e dar a eles condições de se ressocializar, de aprenderem, porque esse Marcinho VP, segundo o depoimento do Caco Barcelos, ele tinha um potencial enorme. É um sujeito que no fim da vida, a vida
curta, aprendeu a ler, gostou de ler sociologia, queria falar inglês, entendeu? Queria conhecer o mundo. Morreu. Foi morto na própria cadeia pelo próprio crime organizado. Senador, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu é que agradeço. Cidadania conversou com o senador Aloysio Nunes sobre a proposta de emenda à Constituição dele, que prevê a redução da maioridade penal. Se tiver críticas e sugestões, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.